Profeta Obadias. Os irmãos que não estão com muita destreza na localização, é mais fácil localizar o livro do profeta Daniel e dali 4 livros adiante. Livro do profeta Obadias. Nós vamos utilizar uma linguagem contemporânea, irmãos. Está escrito assim, a sua santa e gloriosa palavra. Esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor, que o embaixador foi enviado às nações para dizer: preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. No verso 2, o Senhor diz a Edom: eu o tornarei pequeno entre as nações. Você será grandemente desprezado. No 3, foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo. No 4, mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá o derrubarei, diz o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eis aqui, Senhor, a tua santa e gloriosa palavra. Pai Celeste e Santo, que possa, Senhor, nos ungir nesta manhã, que tu possa, Senhor, tocar nos nossos lábios, a fim de que da nossa boca saiam palavras de vida eterna, saiam palavras, Senhor, para a edificação dos teus filhos que nesse momento estão diante da tua santa e gloriosa presença para se alimentar, ó Deus, daquilo que tu envia dos céus. Que tu possa, Senhor, cumprir a tua vontade e o teu propósito na vida de cada um de nós, tanto, Senhor, de nós que ministramos a tua palavra, quanto daqueles que estão recebendo, ó Deus, o teu manar espiritual nesta manhã. Suplicamos a ti, ó Pai Celeste e Santo, todas essas bênçãos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, 31º livro da Bíblia. Neste livro nós acompanhamos a história do profeta Obadias e das suas profecias direcionadas ao reino de Edom e aos edomitas. Irmãos, a autoria do livro é justamente deste profeta, e esse é o menor livro do Antigo Testamento. O nome Obadias significa servo do Senhor. Servo do Senhor é uma indicação que seus pais eram tementes a Deus. É uma indicação que quando ele nasceu, os seus pais estabeleceram naquele nome um compromisso com Deus através do nome do profeta Obadias. Irmãos, ele trata deste conflito entre os edomitas e os israelitas. Os israelitas eram descendentes de Jacó, são descendentes de Jacó, e os edomitas são descendentes do seu irmão Esaú. Então, irmãos, através desse capítulo nós vamos entender quais foram as consequências desta desunião que começou lá com os filhos de Isaac. O profeta, ele vai ter pré-visões, ele vai ter a visão daquilo que o Senhor iria realizar com os edomitas. Irmãos, os edomitas, eles eram extremamente cruéis com os outros povos. E mais do que com os outros povos, eles eram com os israelitas, com os judeus. E eles eram, irmãos, descendentes de seu irmão. Eles eram consanguíneos. Então, irmãos, o Senhor, ele vai tratar nesta profecia da completa destruição de Edom. O profeta, ele vai ser portador de uma mensagem da destruição do reino de Edom, dos edomitas. Por quê? Porque eles eram extremamente arrogantes, orgulhosos e cruéis com os israelitas. Então, irmãos, nós podemos entender através das profecias do profeta Obadias da necessidade que nós precisamos ter de ter solidariedade e compaixão com o próximo. Amados irmãos, de todos os conflitos humanos, certamente os mais dolorosos e os mais difíceis de resolver são os conflitos familiares. Irmãos, e se esses conflitos familiares são tristes, imagine os conflitos entre as nações.
Então, irmãos, quase todos os países já enfrentaram algum tipo de guerra civil, algum tipo de conflito interno, em que irmãos são obrigados a lutar contra irmãos. Esaú e Jacó, eles eram gêmeos, e desde o ventre, eles já competiam entre si. Infelizmente, seus pais, eles falharam. Seus pais, eles agiram sem sabedoria, porque, irmãos, eles manifestaram preferências. Isaac tinha uma preferência por Esaú, e Rebeca tinha uma preferência por Jacó. E eu, irmãos, posso falar isso por experiência própria, porque eu tenho filhos gêmeos, e é um grande risco manifestar preferência quando você tem filhos gêmeos. Deus havia escolhido Jacó, o mais jovem, para receber as bênçãos da aliança que ele tinha estabelecido com Abraão. Mas, irmãos, em vez de confiar em Deus, Rebeca e Jacó resolveram conseguir a bênção por intermédio de uma intriga, de uma atitude astuciosa. Quando Esaú, que era o primogênito, ele teve a ciência de que a sua bênção tinha sido roubada, ele determinou no seu coração que ele mataria seu irmão tão logo seu pai morresse. Então, irmãos, Jacó, ele vai sair do meio da sua casa, orientado por sua mãe, para ir buscar uma mulher no meio da sua parentela. Anos depois, quando Jacó vai retornar, aconteceu uma breve reconciliação para que eles pudessem sepultar o seu pai. Irmãos, mas a inimizade permaneceu entre os seus descendentes. Esaú fundou a nação de Edom, e seus descendentes levaram adiante aquele conflito familiar que tinha se iniciado com aqueles irmãos. Então, irmãos, a lei de Moisés inclusive ordenava que o povo de Israel tratasse os edomitas como irmãos. Não aborrecerás o edomita, pois é o teu irmão. Era a lei. Mas os edomitas guardaram rancor no seu coração, guardaram a mágoa maligna no seu coração. Então, irmãos, apesar disso, eles nutriram essa inimizade. E eles usaram, irmãos, todas as oportunidades para demonstrar esta inimizade. Então, nesse livro curto, o profeta, ele vai tratar exatamente disso, da inimizade entre esses dois povos, pastor. A gente vê o perigo de ter uma família desequilibrada, uma família que não tenha unidade. Esses conflitos familiares persistem até hoje. Existem muitas famílias, e por isso que Deus vai falar nesse contexto hoje. Porque quando a gente vai... Mas, eu quero começar na origem de Esaú. Eu quero voltar aqui em Gênesis 25, 23, para comentar, para crescer o conhecimento, que diz assim no versículo 25, do 23 ao 25, diz assim: disse-lhe o Senhor, duas nações em seu ventre, já de suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Essa promessa Deus fez para Rebeca. Só que quando a gente vai ler o texto de versículo 26, 27, a gente vê que parece que Rebeca guardou isso só para si. E que ela só, assim como ela deu preferência para Jacó, também Isaac para Esaú, e isso faltou essa comunicação. Porque ela tinha uma promessa, Deus falou para ela que ela ia engravidar, mas que o maior ia servir o menor que Jacó. Então a promessa Deus já tinha determinado que seria para Jacó a bênção. Mas só que da maneira que foi feito, que ficou uma coisa assim meio constrangedora e criou todo esse rancor no coração de Esaú. A Bíblia diz, olha, deixa eu ler para você, ao chegar a época de dar luz, confirmou-se que havia gêmeo em seu ventre. Versículo 25, o primeiro só era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Esaú quer dizer vermelho, ruivo, no hebraico. E então, depois de todos esses conflitos que Isaac dá a bênção para Jacó, na verdade, se você for ler o 25, 26 e 27, você vai ver que Esaú desprezou a primogenitura. Então, se ele desprezou, Jacó comprou, Jacó não roubou dele. Jacó foi esperto. Eu vejo Jacó aqui como uma pessoa que tinha foco. Ele compra a primogenitura, ele comprou o direito, porque poderia fazer isso nessa época. Então a bênção
biblicamente falando, tinha que ser para o primogênito, mas a promessa era para Jacó. E para se cumprir os desígnios de Deus, aconteceu tudo isso para que a promessa viesse a ser cumprida e Jacó seguisse na linhagem da promessa, da descendência de Abraão e de Isaac. Mas isso gerou no coração de Esaú, depois que ele vendeu, passou um tempo, e quando Isaac vai abençoar Esaú, a mãe lembra da promessa e manda Jacó ir para lá. Foi a mãe que fez tudo, não foi Jacó. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ver que Jacó apenas obedeceu o que a mãe dele lhe ordenou. Ele foi lá, se vestiu, se pareceu como Esaú, e Isaac dá a bênção para ele. Então, como Esaú já tinha vendido e passou muito tempo isso, se eu vendo uma propriedade para ti, por mais que tu seja meu irmão, é tua, eu vendi para ti. Então passou muito tempo, quando está perto de Isaac morrer, no versículo 27, você pode ler na sua casa depois todo o versículo, você vai entender o que eu estou falando. Você vai ver que nesse momento, Jacó já tinha recebido a bênção, como para se cumprir os propósitos de Deus. Aí o que acontece? Rapaz, estou viajando aqui, o Espírito Santo é tremendo. O que acontece? Aí Esaú chega do campo, e quando chega lá, Esaú quer bênção. E Isaac fala: mas não foi você que veio? Então quem foi que veio? Aí depois ele descobriu que foi Jacó que tinha ido lá. Ele começou a requerer a bênção dele. Aí ele se arrependeu de ter vendido. Então desde esse momento o coração de Esaú ficou arrogante, cruel diante de Jacó. A inveja entrou. Por isso que aqui no versículo 27, dobra aí a página da tua Bíblia, aí em Gênesis 20, tu está 26 e 25, agora vai para o 27, do 41 ao 43, eu quero te mostrar na Bíblia. Então por isso que daí é a raiz de todo o problema entre família. E diz assim o versículo 27, do 41 ao 43: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. Mas eu te pergunto, Esaú deu para Jacó a bênção? Não, ele vendeu o direito de primogenitura, ele desprezou o direito, e Jacó vem e compra para si. Por isso que eu não vejo Jacó aqui como enganador, como usurpador. Eu não vejo assim, entendeu? Eu vejo ele como um homem obediente à sua mãe, um homem que tinha foco e tinha visão, e foi e comprou. Ele sabia que ele queria para si. Ele tinha intimidade também com Deus, assim como Rebeca, assim como Isaac. Mas faltou essa comunicação entre a família, por isso que gerou todos os conflitos. Olha o que diz o texto, 41: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o pai lhe dera, e disse a si mesmo, foi a partir daí: os dias de luto da morte do meu pai estão próximos. Está falando assim, quando contaram a Rebeca, olha, a fofoca logo foi, a Rebeca ouviu a promessa, que ela sabia que a promessa era para Jacó. Aí que está, a pessoa tem que ler o versículo direito. Quando contaram a Rebeca que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está consolando com a ideia de matá-lo. Então quem manda Jacó para a casa de Labão é a sua mãe. Ele só obedece a sua mãe. Em nenhum momento ele usurpa as coisas de Esaú. É porque as pessoas não leem a Bíblia, vão para o que o outro fala. Tem que ler, para você entender isso aqui, você tem que ler o capítulo 25, 26 e 27 para você entender isso aqui. Amém? E olha o que diz assim no 43: ouça, pois lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de seu irmão Labão em Harã. Foi isso que Jacó fez. Jacó fez tudo o que a mãe dele lhe ordenou. E a Bíblia diz que nós temos que honrar quem? Pai e mãe. Porque ela sabia que o Senhor revelou para ela que o que estava no ventre dela era duas nações, e que o maior ia servir o menor. E a profecia se cumpriu. A bênção Isaac deu para Jacó. Amém? Então foi daí a raiz da arrogância, dos conflitos em família de herança. Por causa de quê? Da arrogância, da falta de comunicação, da humildade entre os irmãos. E a gente vê, o que você falou é verdade. É uma família que a gente vê quando lê o texto, que cada um no seu quadrado. Então quando as coisas começaram a convergir, quando eles começaram a ficar velhos, e agora para quem te vai entregar a herança? Só que Deus tinha mostrado para Rebeca que a promessa era para Jacó. E daí gerou tudo isso, esse ódio, para você ver o perigo de você ser uma pessoa e gerar uma geração
em conflito com outro povo. Amém? Amados, nesse livro curto, o profeta Obadias, ele vai transmitir 3 mensagens da parte do Senhor. A primeira mensagem ele transmite para os vizinhos de Edom, no verso 1. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, um mensageiro foi enviado às nações. Irmãos, o Senhor ele permitiu que Obadias ele soubesse o que estava acontecendo entre as nações aliadas de Edom e inimigas de Israel, inimigas de Judá. Deus ele vai mostrar aos seus servos que um embaixador estava sendo enviado às nações para que eles pudessem planejar um ataque contra Edom. Na verdade, irmãos, era o Senhor que havia ordenado aquela mudança política. Foi o Senhor que determinou aquela visita diplomática acontecesse, aquela confederação de nações para atacar Edom. Então, irmãos, aquilo que estava acontecendo não era meramente um movimento diplomático, mas era a execução do juízo de Deus contra Edom. Então, irmãos, conta-se que o reformador John Wesley, ele disse que lia o jornal, porque ele estava vendo no jornal como Deus estava governando o mundo. O que é verdade, o que acontece na história do mundo, irmãos, já está determinado, e Deus é conhecedor de toda a história. Deus é conhecedor de tudo aquilo que vai acontecer. Então Deus é o agente da história, irmãos. Foi Deus que entregou Judá à Babilônia. Foi Deus que permitiu que os babilônios eles entrassem em Jerusalém e destruíssem tudo. Foi Deus que permitiu. E vai ser Deus agora que vai convocar as nações contra Edom. Irmãos, preste bem atenção. Deus, ele conhece todas as estrelas que existem pelo nome. Deus, ele conhece quando o menor dos passarinhos morre, diz a sua palavra. Deus está atento aos movimentos e aos empreendimentos das nações. Às vezes nós pensamos, onde está Deus? Parece que Deus está inerte, parece que Deus está no seu trono dormindo. Não, irmãos, Deus está observando tudo. Hoje, irmãos, no mundo, segundo a agência France Press, a AFP, que é uma importante agência francesa, ela destacou que em 2019, aproximadamente 250 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo. O país que mais mata cristãos no planeta é a Nigéria. De quase 3 mil cristãos mortos no ano de 2019, só na Nigéria foi 1.350. Então a perseguição ao povo de Deus está no ápice. Não é anunciado pela grande mídia. Onde está Deus? Às vezes, irmãos, nós perguntamos, onde está Deus? Os caminhos de Deus são ocultos. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, são misteriosos. Irmãos, Deus comanda a história, e Ele faz a história caminhar na direção que Ele já determinou desde antes da fundação do mundo. Então, irmãos, quando nós orarmos, mais do que tentar entender, nós devemos, irmãos, dizer, faça-se a tua vontade. E nós devemos estar prontos para obedecer aquilo que o Senhor determinar. Pastor. Eu quero voltar agora para Obadias. Volte lá para Obadias. Nós estamos no versículo de 1 a 4, viu, irmãos? Obadias de 1 a 4, agora eu vou ler o versículo 2. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. Isso aconteceu piamente até hoje. Por quê? Porque Edom, ele sempre foi para o lado como Caim, das coisas erradas, afastamento de Deus. A gente vê que Esaú desagradou muito o coração de Isaac e Rebeca quando ele foi atrás das cananitas para casar, porque era proibido casar com idólatra. Quem é crente não pode casar com idólatra. Amém? Amém? Amém. Então ele era um filho desobediente a seus pais, por isso que ele não foi abençoado. E Jacó era pastor de ovelha, homem pacato, cuidava do campo, obediente aos seus pais, por isso que ele foi abençoado também. Mas eu tornarei você pequeno entre as nações. Sabe o que é isso? Todo o povo desse planeta que se voltar contra o povo de Deus
ele será pequeno entre as nações. Não importa se a igreja sofre, não importa. Aquele que ataca Israel, a igreja de Deus, o Israel espiritual hoje, será pequeno diante de Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus tem o seu povo. E o seu povo é a igreja, é a eclésia, a igreja de todo mundo, de todo o planeta. É isso que as pessoas não entendem. Parece que a gente é exclusivo, parece que só a gente somos os melhores. Não, foi Deus que nos escolheu. Aleluia. Glória a Deus. Então Edom, ele foi de todo contra esses conceitos de Deus. Porque porque Edom, quando a gente vai ver na história da Bíblia, a gente vê que Edom todo o tempo foi contra Israel. No momento que era para Edom abençoar, ajudar Israel, porque é sangue, John. Mas a arrogância, olha que diz o versículo 3: a arrogância do seu coração tem enganado. Glória a Deus. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói a sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Por quê? Porque como a promessa era tanto para Jacó, ele recebeu a maior promessa, mas Esaú também foi abençoado por causa de Abraão, assim como todas as famílias da terra são abençoadas por causa de Abraão. Glória a Deus. Então Esaú construiu também um império, construiu também cidades grandes, e ele se dizia o tal. A arrogância vinha entranhada no seu sangue, John. E os ensinamentos, tudo era para atacar Israel no momento, qualquer momento que Israel vacilasse, eles estavam contra Israel, que não era para ser assim. Tudo por causa das coisas que aconteceram lá atrás, das atitudes erradas. Até hoje a gente paga pelas nossas atitudes erradas que nós cometemos lá atrás. Eu sei disso, você sabe disso, e muitas pessoas sabem disso. Mas quando você se converte, a Bíblia diz que Deus apaga, joga no lamaçal todos os teus pecados, porque, como a letra diz, tem que nascer de novo. Aleluia. Amém? Amém. Deus está falando assim. Então a arrogância do seu coração tem enganado, Esaú, tem enganado você. Deus, quem sabe, te colocou hoje aqui, meu irmão, nesse conflito de família que tu está vivendo. Sabe o que Deus está te dizendo? Olha, para com a tua arrogância, Glória a Deus. para com a tua soberba e se une à tua família, teus irmãos. Aleluia. Amém? Porque é isso que agrada a Glória Deus. Jesus. Olha que diz assim, olha, essa descendência de Esaú, eles eram muito arrogantes e cruel. Olha que diz o versículo 4, a arrogância dele. Ainda que você suba, o profeta falando para a arrogância dele, Obadias, ainda que você suba, Edom, o mais alto como um águia, e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Glória a Deus. Isso aconteceu também com Nabucodonosor, que Nabucodonosor, ele se achava o tal, o dono da Babilônia. A Babilônia que eu construí, a minha terra, o meu reino. Deus fez ele comer capim 7 anos. Mas ele reconheceu, se arrependeu. Mas esse povo aqui não se arrependia, John. E o Senhor está falando, olha, se não se arrepender, se não tirar a arrogância do coração, se não tirar a crueldade do coração, eu vou abater, eu vou acabar. E Deus abate, John. As pessoas pensam que Deus é só amor. Deus é ira, Deus abate os soberbos, os arrogantes dessa terra. Amados, os edomitas, eles tinham as suas cidades fortificadas nas montanhas. Eles, do ponto de vista estratégico, eles estavam muito bem estabelecidos. Então a soberba entra no seu coração. Então, irmãos, eles vão dizer, quem vai me derrubar daqui de cima? Mas o Senhor vem e diz, dali eu o derrubarei. Irmãos, ninguém desafia Deus e permanece em segurança. Ninguém desobedece e não tem consequência. Não há segurança contra o Todo-Poderoso. Não há aquele que possa intentar contra os filhos de Deus, contra a igreja de Deus, contra o Israel de Deus e permanecer em segurança. Ninguém, irmãos, está seguro quando atenta contra as obras do reino. O Senhor mesmo se encarrega de abater. Ele fala na sua palavra, dali eu o derribarei. Irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. E John, só esse versículo 4 dá para a gente ficar aqui mais de 1 hora debatendo sobre ele. Eu creio. Porque eu me lembrei também de Obed-Edom.
Quando a arca foi para a casa de Obed-edom, o que foi que aconteceu? A arca abençoou a vida de Obed-edom. E o que foi que aconteceu lá? Que lá eles adoravam o Dagon, aquela estátua com peixe. No outro dia amanheceu tudo embaixo. Deus estava humilhando lá o território daquelas pessoas idólatras. Glória a Deus. Deus estava humilhando. Deus humilha, John. Eu creio. Porque é o seguinte, Deus criou o homem, o ser humano, para a glória dele. Então, quando o homem, todo homem, se você for estudar na história dos grandes homens desse mundo, todos Deus abateu. Cadê Stalin? Cadê Hitler? Cadê Confúcio? Cadê esses homens? Foram grandes homens, mataram milhares de pessoas, né? A gente vê na história, mas cadê esses homens? Todos foram abatidos por Deus. Em que, pastor Luiz? Sabe onde Deus mais humilha o homem? Na morte. Na morte, Deus abate todo soberbo. Glória a Deus. O pobre, o rico, e Deus abate. Aleluia. Deus abate a mim quando eu estou em arrogância. Deus abate a mim quando eu estou com crueldade. Porque tu pensa que crente também não dá vontade de fazer coisas que fazia no mundo? Dá sim. Mas justamente é isso que Deus quer. Que o Espírito dele seja forte e maior que a nossa carne. Glória a Deus. Amém? Amém. A soberba, irmãos, ela leva a pessoa até o alto do monte. E de lá, ela é empurrada. No verso 5. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixaria para trás pelo menos alguns cachos? No verso 6. Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos. Amados irmãos, Obadias ele vai pintar um quadro aterrador do saque que as nações fariam em Edom quando eles entrassem pelas portas daquela cidade, daquele reino. Eles iam entrar em cada casa e eles não deixariam nada. O apóstolo ele faz uma comparação, irmãos, como se um ladrão, quando um ladrão ele rouba algo. Normalmente o ladrão deixa algo para trás, ele não rouba tudo. Mas com Edom seria diferente. Com Edom eles iriam esquadrinhar cada um dos cantos daquela nação para retirar dali todos os tesouros. Ou seja, eles iriam pilhar Edom. Ao contrário de ladrões comuns, tudo de Edom seria retirado, seria pilhado pelas nações que invadissem aquele reino. Então, irmãos, sabe que o Senhor nos mostra? Que os tesouros na terra, mesmo firmemente trancados, mesmo habilidosamente escondidos, eles podem ser perdidos. Ladrões podem roubar, um ladrão pode invadir. Então, irmãos, o Senhor está nos mostrando através desse versículo que por mais bem guardado que um tesouro esteja, ele pode ser pilhado. Mas quando nós acumulamos com o Senhor e no Senhor, quando nós acumulamos tesouros nos céus, aí, irmãos, esse tesouro ninguém pilha, esse tesouro ninguém rouba. Como nós podemos então acumular esse tesouro? O primeiro passo, irmãos, é reconhecendo o nosso estado de miséria absoluta. Nós não passamos de pó e cinza. O homem não é nada. A soberba é um grande engano. O primeiro passo para um homem começar a acumular tesouro nos céus é se curvar diante do Senhor que fez os céus e a terra e reconhecer que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse reino era muito forte de Esaú. Em outras áreas também eles comandavam o bronze, o cobre. E quando eles iam saquear outras nações que passavam no território deles, evangelistas, porque eles moravam em cavernas, né? A gente vai falar lá na frente sobre isso. Eles pegavam o diácono Jonathan, eles pegavam as pessoas pela corda e puxavam lá para cima da montanha. E como a pessoa ia lá pegar eles lá? Derrubar eles de lá de cima. Porque quando eu for estudar na história, a montanha dá de 70 a 160 metros. E lá eles pegavam as pessoas, quebravam o pescoço e puxavam
lá para cima e lá matava e saqueava as pessoas, porque passavam os mercadores no território deles, e não abriu para qualquer pessoa passar no território deles. Então eles pegavam essas pessoas e matavam e ficavam com seus bens. Eles eram extremamente cruéis, não queriam saber de Deus, só pensavam neles. Amém? É por isso que aqui eu posso pular? É por isso que aqui que em Obadias do 10 ao 11 está dizendo assim, ó: por causa da violência, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Não só eles praticavam isso com Israel, mas era com todos os povos, esta crueldade, porque eles se achavam os donos de si, sabe? A soberba, a arrogância, não ter. Você falou uma coisa maravilhosa sobre os tesouros. O nosso maior tesouro é Cristo. O nosso maior tesouro é ter uma vida, intimidade e comunhão com Deus. Mas isso também não nos priva de ter o melhor dessa terra. Deus quer dar o melhor da terra para o crente, mas quer levar ele para o céu, para o novo céu, para a nova Jerusalém. O problema é que as pessoas só querem as bênçãos materiais dessa terra e acaba aqui. Isaú só pensava na terra. Isaú representa o mundo e Jacó representa Jerusalém celestial. Amém? Amém? E olha que diz no 11: no dia que você ficou por perto, sabe o que ele está dizendo aqui? Que eles viram outros povos massacrar Israel, o seu próprio irmão, o seu próprio sangue, e eles não iam lá ajudar. E olha o que o profeta está falando, cheio do Espírito Santo, através de Deus. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles? Pelo contrário, versículo 12: você não devia ter olhado com satisfação no dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da aflição. Versículo 13: não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da calamidade. Não devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele. Não devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiam escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez assim, como você fez assim, lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Eles viam outras nações massacrando Israel, eles não ficavam rindo, ficavam glorificando, para querer pegar a posse de Jacó, as bênçãos de Jacó. Mas só que a promessa era para Jacó, era a herança, a linhagem do Messias vem de Jacó, e Deus vem protegendo essa linhagem até o Messias chegar. Glória a Deus. Amados irmãos, eles viam seus irmãos serem massacrados, e ao invés de prestar auxílio, eles se alegravam. E aqueles que eram fugitivos, imagine, irmão, essa realidade, aqueles que estavam fugindo, os refugiados da guerra, eles pegavam e entregavam aos inimigos de Israel. Então, irmãos, pois o dia do Senhor está próximo para as nações. Não era só para Edom, era para todas as nações. Edom, ele não levava a sério a iminência da vinda do juízo. E esse juízo, ele se cumpriu e ele se cumprirá. Ele se cumpriu historicamente e ele se cumprirá escatologicamente no fim desse sistema de coisas, irmãos. Esse dia se cumpriu quando Edom foi derrotado, quando as nações destruíram aquele reino. Olha o que o Senhor nos diz na sua palavra: aqueles que vivem despreocupadamente zombam de Deus. Onde está a promessa da sua vinda? Os edomitas, eles não temiam a vinda de Deus, eles não temiam o juízo de Deus. Os edomitas estavam absolutamente seguros de si, eles estavam com muita prosperidade material e diziam: eu não preciso de Deus.
Irmãos, onde está o Deus do juízo? Como diz o profeta Malaquias. Então os edomitas, eles não tinham nenhum tipo de temor ao Deus que fez os céus e a terra. Mas um dia, irmãos, ele virá. Um dia ele virá. E quando ele vier, não haverá lugar seguro para quem despreza o juízo. No verso 16: assim como vocês beberam do meu castigo, no meu santo monte também todas as nações beberão sem parar. Edom havia bebido alegremente, comemorando a queda de Jerusalém. Mas um dia, não somente Edom, mas todas as nações, eles beberão do cálice da ira de Deus. Um dia, irmãos, quando o Senhor, ele aparecer nas nuvens, todas as nações beberão do cálice da ira de Deus. Há um Deus justo, irmãos, no céu. Existem algumas pessoas que acreditam que Deus é apenas amor, que não conseguem entender como é que um Deus amoroso, que enviou seu próprio filho para morrer pelo mundo, para morrer pela humanidade, pode ser esse Deus que faz essa ira transbordar. Irmãos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Nesse momento nós temos a esperança de vida eterna pelo amor dele. Mas quando seu filho aparecer na parúzia, na sua segunda vinda, aí, irmãos, a justiça vai ser absoluta. Nesse momento, o acesso ao amor já vai ter findado. Irmãos, olha o que o Senhor diz: assim como vocês beberam, beberão. Se nós observarmos com atenção, nós vamos ver que o faraó, irmãos, ele ordenou o afogamento de todos os bebês do sexo masculino. E o Senhor, ele retribuiu ao faraó, afogando todo o seu exército. Irmãos, os homens que mentiram sobre Daniel e fizeram com que aquele santo homem fosse lançado na cova, eles próprios e as suas famílias foram lançados na cova. Então, irmãos, os que derramam o sangue dos servos de Deus, aqueles que perseguem a igreja de Deus, aqueles que perseguem a obra de Deus, um dia eles beberão da ira de Deus. Isso é muito forte, porque a partir do versículo 16 agora até o 20 vai entrar em assunto escatológico, coisas que se cumpriram no tempo do profeta Obadias, e também agora ele vai jogar as profecias lá para o fim dos tempos, porque esse versículo que você leu, ele é muito forte. O versículo 16: assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte. Que monte é esse? Monte Moriá, o monte da promessa, Jerusalém, onde o terceiro templo estará sendo reconstruído brevemente. Todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. Sabe o que Deus está dizendo aqui hoje? Quando a gente vai estudar as profecias, a gente vê que todas as nações do mundo são contra Israel. São poucas nações no mundo hoje que são a favor de Israel. Graças a Deus que o Brasil se voltou a apoiar Israel. Nosso governo hoje está apoiando Israel, por isso que não está tão decadente. Porque toda nação que não apoia Israel, o fim dela, eles vão beber desse cálice da amargura de Deus. Ele fala assim no versículo 17: no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. Deus novamente falando que a promessa é para Jacó, que a promessa é para Israel, que tudo vai se cumprir lá no Oriente Médio. Por quê? Porque as profecias, o foco da profecia, o centro da profecia é Israel, é em Jerusalém. Tudo tem que acontecer por lá. Glória a Deus. Amém? Amém. Então todas essas nações que hoje são contra Israel, na ONU principalmente, é mais de 170 nações que são contra Israel. Mas essas nações vão beber desse cálice também no fim dos dias agora, e essa profecia está se caminhando para o seu cumprimento. No versículo 18 diz assim: olha aqui o Deus confirmando: a descendência de Jacó será como um fogo, a de José uma chama, a descendência de Esaú será palha, como outras nações também que não apoiam Israel. Eles a incendiarão e a consumirão, não haverá sobrevivente da descendência de Esaú, declara o Senhor. E hoje você pode procurar no mapa, cadê a descendência de Esaú?
Hoje você vai encontrar somente ali a capital atual, que fica hoje no território da Jordânia, 240 quilômetros. Você vai caminhar e vai encontrar Petra. Vá lá, procure no YouTube e vê se mora alguém lá em Petra. Muitas pessoas procuraram até hoje morar em Petra, mas o governo manda tirar todo mundo. Por quê? Porque a palavra diz: não haverá sobrevivente da descendência de Esaú, declara o Senhor. Eu vou voltar aqui para Jeremias, porque o Espírito Santo me inspirou agora forte. Jeremias vai muito mais além. Jeremias 49, 17 ao 18 diz assim, e isso está se cumprindo hoje. Hoje Petra é somente um campo turístico. As pessoas vão somente visitar lá e ver a grandeza de Esaú. Mas olha que a profecia diz de Jeremias: com a destruição de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem resistirá nela. E hoje se cumpre, porque a palavra do Senhor é a verdadeira profecia. Se volta para Deus, meu irmão, minha irmã, se converte, nasce de novo na sua presença, porque a palavra do Senhor é a verdade. Ele falou através da boca de Ezequiel. Vou ler mais um texto aqui de Ezequiel 25, 12 e 13. Eu separei para esse momento. Glória a Deus. Assim diz o soberano Senhor: visto que Edom vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o soberano Senhor: estenderei o braço contra Edom e matarei seus homens e seus animais. Eu o arrasarei desde Temã até Dedã, e eles cairão pela espada. Isaías também profetizou. Os profetas também, todos quase profetizaram a queda de Edom. Mas Obadias foi o que Deus usou com mais profundidade para massacrar essa profecia sobre os edomitas. Amém? Amados, verso 19: os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefalá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. No 20: os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém que estão em Sefarade ocuparão as cidades do Neguebe. Queridos irmãos, no ano 63 a.C., Roma, ela vai conquistar Israel. Roma vai conquistar toda a região da Judéia. E Roma vai colocar os edomitas como governadores testa de ferro naquela região. Os Herodes, eles eram descendentes dos edomitas. Mas então, irmãos, cumprindo-se a promessa do Senhor Jesus Cristo, no ano 70, Jerusalém é destruída pelos romanos. Então, o Estado de Israel, ele vai deixar de existir como nação. Eles vão ser dispersos pelo mundo. Mas os edomitas, eles são liquidados pelos romanos. Irmãos, no verso 20 diz que os israelitas exilados se apossarão da terra. Em 1948, o Estado judeu voltou a existir. Glória a Deus. Mas onde estão os edomitas? Mortos. Onde estão os edomitas? No pó da terra. Então, irmãos, todos os inimigos de Deus, eles terminaram ou eles terminarão da mesma maneira, julgados e aniquilados. Todos aqueles que se levantam contra a cruz de Cristo, eles vão terminar desta forma, julgados e aniquilados. Israel voltou para a sua terra, e a nação foi oficialmente fundada, irmãos, em 1948. Contudo, virão o seu Messias e crerão nele, e a nação nascerá em um só dia, conforme diz Isaías. No verso 21, os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Glória a Deus. O Senhor reinará, irmãos, do monte Sião, onde ficará o seu templo. E para Sião fluirão todos os povos. Glória a Deus, muito forte. Essa profecia se cumpriu, porque Israel voltou do exílio, e também vai se cumprir
no final dos dias, porque todos vão subir ao monte de Israel, a nova Jerusalém, novo céu, nova terra, Glória quando a Deus. Cristo vir reinar e colocar o trono de Davi. Ele é o grande rei do trono de Davi. Então é muito linda essa profecia. Queria voltar aqui no que o John falou antes do Império Romano. É interessante que Joséfo diz que os macabeus, né, eles derrotaram ali aquela parte aquele pessoal dos gregos e começaram a comandar. Foi a última dinastia de Israel com o poder ali no centro da Palestina. Então João Hircano ali passou a comandar. Mas só que quando o Império Romano subjuga a Grécia, aí ele passa esse poder, tira dos judeus, que é a última dinastia, e entrega na mão dos edomeus, que são descendentes de Esaú, que ele falou que é Antipater, o pai do grande Herodes. Para te ver, que eles eram povos que tinham a mesma influência em todo aquele território. Mas mesmo assim, depois da queda de Jerusalém, no ano 70, Esaú é varrido do mapa, como a profecia diz. Glória a Deus. Então hoje está em ruína. Se você vai ali estudar a história ali onde está localizado hoje Petra ali, e a descendência de Esaú tirou os povos de lá, os Horeus, e depois eles passaram a habitar lá. E depois os anabateus, mais para cá próximo de nós, os anabateus comandaram aquela região e ficaram ali morando. Mas a descendência de Esaú foi extirpada, eliminada da terra, como a profecia de Deus hoje está falando para você, meu irmão. Glória a Deus. Que Deus, Ele é justiça, Ele é amor, Ele é justiça. Que a arrogância, a soberba, a vingança, a crueldade não vai te levar a lugar nenhum. Assim, se eu fosse dar um tempo para essa mensagem, eu ia dizer: as ruínas de Edom, o tema, as ruínas de Edom. Se hoje você está em ruína com a sua arrogância, com a sua soberba, com a sua falta de amor, com a sua falta de compreensão, o Senhor está falando para ti: ei, é o momento de se arrepender. Glória a Deus. O Senhor isso aqui é um aviso à igreja. É um aviso porque o Senhor avisou Esaú. Esaú era para se voltar para o Senhor. A descendência dele era para se voltar, mas eles não queriam Deus. Não quiserem, o Senhor falou: vocês não querem? Então eu vou eliminar vocês da face da terra. E até hoje a profecia se cumpre. Glória a Deus. E olha que ele diz: os vencedores, o último versículo, os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. O Senhor está dizendo: olha, não importa as nações serem contra o meu povo, a minha igreja, eu serei rei. Aleluia. Eu serei rei com a minha igreja. Não importa o sofrimento, não importa o que a igreja está passando nesse momento, eu serei rei. O meu nome vai ser glorificado e exaltado. Meu irmão, a gente está aqui no culto de Santa Ceia. Peça perdão para Deus. Se você hoje você vê que a gente pregou sobre os grandes conflitos de famílias que geraram nações, povos, multidões, mas divididos. E não é isso que Deus quer, a divisão. Deus quer a unidade dos irmãos, a confraternização. E até mesmo esse versículo aqui, John, me chamou muita atenção. Do versículo 12 ao 15, que você leu assim. O 12: você não devia ter olhado com satisfação a desgraça de seu irmão e nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Trazendo para os nossos dias, quantos irmãos hoje glorificam a desgraça e a queda do irmão? A pessoa está na igreja, de repente a pessoa cai, vai para o mundo, e a gente só vê notícia ruim da parte do cristão. E não é isso que Deus quer. Quando uma pessoa cai e vai para o mundo, a gente não tem que matar essa pessoa. A gente tem que orar, interceder, levar uma palavra de ânimo, de conforto. Mas muitos têm se alegrado com o afastamento da pessoa. A pessoa está lá no mundo, era uma bênção, era um profeta, era um pregador, está lá no mundo hoje cheirando pó, bebendo cerveja, fazendo as coisas que não agradavam a Deus, e a igreja tem matado essas pessoas. A igreja não tem que matar ninguém, porque todos nós somos iguais perante Deus. A igreja tem que interceder, orar, e no momento certo que tiver, conversar com essas pessoas, dar uma palavra de ânimo. Eu tenho muitos irmãos e amigos que voltaram para a Babilônia, mas quando eles me procuram, eu dou aquela palavra de conforto, aquela palavra de ânimo. Amém? Porque eles precisam disso. E muitas das vezes, olha que ele diz: você não deveria ter olhado com satisfação no dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição dele. Era isso que os edomitas estavam fazendo. E muitas pessoas fazem isso hoje. E Deus está falando: não tem que ser assim. A igreja é a igreja.
A igreja é diferente do mundo. A igreja é para compartilhar. A igreja é para se unir. A igreja é para estar em sintonia, em unidade, em devoção, em oração, para que Deus venha operar com o seu poder. Porque muitas igrejas hoje não têm o poder. Porque ninguém ora, ninguém prega, ninguém faz nada para Deus. Quantos crentes nesse momento? Cadê os crentes que vieram ser aqui? Cadê os crentes daqui? Só está eu, você, o Benedito, o Jonathan, o Fábio. Cadê os crentes? Hoje é Santa Ceia. A igreja foi aberta para 10 pessoas. Cadê esses crentes? Hein? Cadê esses crentes? Isso é muito triste, irmão. É muito triste isso. A igreja que era para ter as pessoas para ceiar aqui conosco. Mas graças a Deus que você está aí na live assistindo da sua casa. Você pode cear daí. Você pode se arrepender daí. Você pode, meu irmão. Não seja como Esaú. Não seja como os edomitas. Se volte para o Senhor. Porque no momento certo, se você não se voltar, a ira dele cairá sobre você. O cajado dele cairá sobre você. Então é o momento de você se arrepender, para você se voltar para a casa do Senhor, para você se voltar para as coisas de Deus, porque não interessa você estar no mundo, não interessa você estar no sistema, não interessa você servir essas coisas, se Deus te chamou para a obra, se Deus te chamou para ser diferente do mundo. Daniel foi diferente na Babilônia, Neemias foi diferente ali em Suzã, no reino da Pérsia. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é o momento de arrependimento, é o momento de nascer de novo na presença de Deus.